Assim, o novo jogo mais polêmico e talvez o jogo mais difícil que eu já tenho trazido aqui no canal, Lona RPG se destacou em meio à minha comunidade e muita gente veio me pedir série, vídeo e tudo mais sobre ele. E pelo que eu percebi, muita gente tem interesse em jogar o jogo apesar do seu conteúdo perturbador. Então, como esse jogo é bem difícil de você aprender no começo, já que os tutoriais e as coisas não são muito boas para explicar como o jogo funciona, eu fiz esse vídeo para lhe dar as dicas que eu gostaria de saber quando eu comecei a jogar Lona RPG. E bom, vou explicar um pouco sobre os sistemas base do jogo e como você pode se virar e explorar esse enorme mundo de Lona. Então, se você curtiu, deixa aí seu like, comenta sobre o vídeo e sem mais enrolação, vamos para as dicas. Então vamos lá, a primeira dica que eu tenho que passar para vocês, principalmente no começo, tá vendo aquela barrinha ali que tem sua vida e sua estamina? Pronto, esquece aquela barra de vida. Tá vendo aquele soco ali, que é a sua estamina? Aquilo é a sua barra de vida, isso mesmo. Se a sua barra de estamina cair para zero, a Lona vai cair no chão e não vai poder fazer nada além de apanhar ou pior. Efetivamente, se aquilo ali chegar a zero, você morre. Ou até mesmo tem um destino pior que a morte. Então a coisa que você tem que se preocupar, principalmente no começo do jogo, não é com a sua barra de vida vermelha que fica ali em cima, mas sim com sua barra de estamina. Então a primeira coisa que você tem que masterizar nesse jogo, se você quiser ter alguma gameplay que não seja só espancamento e frustração, é masterizar a estamina. Então primeiro, você gasta estamina basicamente fazendo qualquer coisa. A maioria das suas ações que você usa gastam, mas não tanto. Por exemplo, os golpes que você usa geralmente gastam de 2 a até 4 de estamina. Você tentar pegar ratos no esgoto, por exemplo, vai gastar 1 de estamina para cada coisa que você coletar. Ervas na natureza também é algo que vai gastar um pouquinho de estamina. E quando você estiver andando pelo mapa, cada caminho que você pegar vai gastar um pouquinho de estamina. Quer dizer, pouquinho se você pegar alguma estrada principal. Se você sair da estrada que leva você pelo mapa inteiro, você vai gastar muito mais do que o comum. Por exemplo, enquanto eu estou andando pela estrada, eu estou gastando apenas 3 de estamina. Mas se eu sair para os lados, eu vou começar a gastar mais estamina. Por exemplo, 4, 5... E se você tiver em uma área difícil de se movimentar, por exemplo, uma montanha ou floresta, você vai gastar 10 para cada vez que você avançar. E isso é muito importante, pois no jogo você tem que se mover de maneira precisa pelo mapa, porque qualquer gasto de estamina, inclusive para andar dentro da própria cidade inicial, você vai acabar gastando. Então, esse atributo é de longe a coisa mais importante do jogo inteiro, e você tem que saber lidar com isso. Então, como recuperar sua estamina, caso você gaste? E outra coisa muito importante também é que os golpes dos inimigos dão dano de estamina. Isso mesmo, quando você leva golpes de inimigos, você vai ver, normalmente, 2 números acima do inimigo que te atingiu. Normalmente, um dano vai ser vermelho e o outro dano vai ser amarelo. O dano vermelho é o dano que você leva na vida e o amarelo em sua estamina. E normalmente alguns inimigos conseguem macetar a sua estamina de maneira brutal. Um exemplo disso são goblins, que coincidentemente são um dos inimigos mais comuns do jogo. E é por isso que muita gente se lasca em missões com goblins, porque eles são feitos para te derrubar, mas não para te matar. Algo que faz sentido perante a lore e o universo do jogo, mas você não quer esse destino. Então todo inimigo é um problema para você, pois eles podem acabar com sua estamina, tanto você batendo neles quanto eles batendo em você. Isso torna o combate do jogo bem difícil e deve ser masterizado. Mas eu falo mais disso na parte de combate. Agora vamos lá, o que mais a gente tem para a estamina? Bom, ela é aumentada quando você upa Constituição e ela é restaurada quando a Lona está deitada e dormindo. Você tem essa skill base, que é descansar. Normalmente ela é atribuída ao botão Q. E é só você segurar que a Lona vai tirar um cochilinho e ficar a mimir. Quando ela levantar, ela vai gastar 10 de fome e a estamina dela vai voltar em 20. Então, 50 de fome, você recupera toda a sua estamina. E o que acontece é que quando a Lona cai no chão, a estamina dela fica vermelha, ou seja, um valor negativo. Caso você consiga, por algum motivo, descansar e fazer a estamina dela subir de volta ao número positivo, você pode voltar a se mover normalmente e ela vai se levantar, evitando assim um destino ruim. Ou seja, fome também é muito importante, pois sem fome
sem estamina. E sem estamina, morte ou pior que isso. Comida no jogo é outro ponto que é bem interessante de se mencionar, pois no princípio pode ser difícil de você arranjar boas fontes de comida, já que você não tem muito conhecimento sobre o jogo. Mas vamos lá. Existem vários tipos de comida no jogo e vários itens que você pode pegar pelo chão ou pelo mundo que vão ser ingredientes. Um bom exemplo disso é na primeira missão, os ratos do esgoto você pode capturar, simplesmente tentando pegar eles como se fossem itens, e eles se tornam itens de comida, mas é claro, você não vai comer eles cru. E com todos esses ingredientes existe uma habilidade chamada Caldeirão Negro. Para usá-lo você gasta um dos pedaços de madeira, que normalmente você começa com um no esgoto, e um grande caldeirão vai aparecer e vai ficar lá até você sair do mapa. Tudo que você tiver de ingrediente você pode jogar lá dentro e será transformado em sopa ou vários tipos de comida. E bom, antes você se preocupe em pegar esses pedaços de madeira para poder fazer o caldeirão, você pode encontrar eles facilmente em florestas, derrubando algumas árvores e coletando pelo mapa, que é algo que eu vou comentar daqui a pouco. Mas enquanto isso, as receitas são bem simples de fazer. Você simplesmente joga tudo na panela, bota para cozinhar e o jogo vai te dar alguns resultados. Ele não leva muito em consideração você fazer tudo de uma vez, mas você tem que entender um pouquinho de receitas. Por exemplo, se você tiver 2 carnes de animais, sejam eles quais forem, inclusive os ratos que você pegou no esgoto podem ser usados para isso, o jogo vai te dar uma sopa de carne quando ficar cozida. Se você botar 4 carnes, o jogo vai te dar 2 sopas de carne. Se você tiver 5 sopas de carne, aquela carne extra que sobrou e não pode ser usada para nada, acabará sendo perdida. Então existe esse problema também. Outra coisa é que caso você coloque alguma receita errada, o caldeirão vai explodir e causar dano e gastar esses ingredientes errados. Por exemplo, se você colocar 4 carnes e colocar mais uma com uma pedra e tentar cozinhar, o caldeirão vai explodir, mas você vai receber aquelas 2 sopas das 4 carnes que você colocou corretamente. Já a pedra e a carne que sobrou vão ser perdidos. Então cozinhar é um pouco mais complicado do que parece. Mas a princípio você vai conseguir se virar com sopas básicas, como a sopa de carne. Também tem a sopa boa, que é muito simples de fazer. Você só precisa de uma carne de animal e uma planta crua. Qualquer uma que seja. Uma planta, uma carne, e aí você mistura tudo e vai dar uma sopa boa. Mas tomem cuidado para não usar carnes esquisitas, como carnes misteriosas ou carnes místicas, e nem carne de humano que você pode acabar conseguindo durante as suas aventuras e matanças, digamos assim. Pois senão o resultado da sopa vai ser diferente e não vai ser o ideal. Então fica na sopa de animais crus e tudo mais. E bom, tem outras receitas, mas elas exigem que você upe a sua sobrevivência, que é um atributo específico, mas não vamos nos preocupar muito com isso, afinal você quer começar o jogo bem. E bom, como eu falei das receitas, agora vamos falar sobre coletar recursos. Enquanto você está viajando pelo mapa de Lona, você vai ver vários biomas diferentes. Por exemplo, florestas, montanhas, vilas abandonadas e coisas do tipo. E bom, quando você entrar, você vai ter um mapa em qualquer um desses tiles. Inclusive, isso é uma coisa muito legal do jogo. É que enquanto você está viajando pelo mapa, a qualquer momento você pode entrar no mapa que você está para ter uma visão mais próxima dele e ver o que se esconde naquele lugar. Por exemplo, entrar na floresta pode te fazer dar de cara com animais, mas também pode ser um ótimo lugar para encontrar plantas, frutas, madeira e os próprios animais que servem de alimento, caso você consiga capturar, por exemplo, coelhos, javalis, ursos e lobos e, bom, uma porrada de bicho. É claro, eles também são perigosos para você, então tome cuidado. Mas essa exploração faz com que o jogo seja bem mais único e dê um senso de imersão. Afinal, a Luna pode basicamente passar o jogo inteiro sendo uma caçadora. Inclusive, é um dos jeitos que eu mais gosto de jogar com ela. Como, por exemplo, as florestas de pinheiros ou florestas tropicais podem te dar várias frutas e legumes que você pode usar nas receitas. Já as rainforests e coisas do tipo podem te dar vários animais para caçar. E pouco a pouco você vai descobrindo o que cada bioma tem, mas ainda assim preste bastante atenção, pois às vezes você pode ser seguido pelo mapa por goblins ou até mesmo bandidos seguindo seu rastro. E bom, dessa mesma forma você pode conseguir seus recursos para ter uma fonte estável de comida, digamos assim. Lembrando também
que na dificuldade mais fácil do jogo, o save é liberado a qualquer momento, basta entrar no menu. Então abuse disso, caso você seja um iniciante, afinal, se você não quisesse estar usando isso, era só jogar uma dificuldade mais difícil. Então salva que nem doido para tudo que você for fazer, e caso alguma coisa dê merda, você já pode voltar no tempo e se preparar de acordo. E bom, agora você já sabe como funciona a sua estamina, como funciona a sua comida, agora vamos para uma área mais importante, digamos. O combate do jogo. Bom, na verdade, as builds que você pode fazer. Veja bem, o jogo tem algumas builds principais que dependem de 3 habilidades. Como assim? Você tem algumas características especiais no menu de habilidades que você pode pagar pontos para conseguir. A partir do nível 1, você já consegue pegar as 3 que vão definir sua build. Você tem a Tough ou a Durona, você tem a Shy, que é a tímida, e você tem a Ninfomaníaca. Você escolher a Lona Durona, você vai ter uma build melee. E aí dentro dessa build vai variando o que você vai construir. Você pode ser melee como uma Ladina, por exemplo, usando adagas e arco e flecha. Você pode ser uma guerreira de frente com escudo e não sei o que. Ou enfim, qualquer coisa que você achar pertinente para buildar. Se você escolher a Luna tímida, você basicamente se transforma numa maga. E quando chegar no nível 15... essas escolhas vão impactar mais e eu já explico. E bom, a Ninfomaníaca é para as builds súcubos e sinceramente eu recomendo que você passe longe disso, pelo menos nas suas primeiras gameplays, porque a build súcubos é literalmente o pior jeito de jogar esse jogo. É muito chato. Mesmo que você jogue pela parte hentai do jogo, as builds súcubos não são muito boas. Elas consistem basicamente em você lurar os inimigos para longe uns dos outros e fazer um eita bicho sexo com eles, causando dano. Sim, dá pra dar dano fazendo putarias nesse jogo. Mas pra isso você precisa fazer a build Sucubus. E a questão é que você até consegue derrotar alguns inimigos fazendo isso, mas demora muito, gasta muita estamina e você vai ser obrigado a ver as cutscenes que são impuláveis pra cada inimigo que você for enfrentar. É um saco. Mesmo que você goste dessa parte do jogo, depois da 10ª vez fica literalmente impossível de jogar. E você simplesmente vai estar apertando Z para pular a cutscene para você poder fazer alguma coisa além de ficar travado tendo que ver cutscene direto. É muito chato, não recomendo. Mas caso você queira, vai lá, se arrisca, né? Você vai tomar um pau literalmente. E vai ser quase impossível de jogar, mas você sabe o que você está fazendo, né? A escolha é sua. Quanto para as builds que prestam, a build mago do jogo é a mais bonitinha de se jogar, mas ela demora um tempinho para você conseguir setar tudo, e ela tem problemas, efetivamente, que um mago tem, como por exemplo, atacar de perto e coisas do tipo. Mas a build mago é bem interessante. A build corpo a corpo, ou de ladino, seja lá como você queira fazer, também é bem divertida. E acredito que a maneira stealth de jogar o jogo, upando furtividade e colocando armadilhas, é a maneira mais segura de você jogar, mas talvez não seja a mais divertida. A questão é, os atributos que você escolhe lá no começo vão depender muito do seu plano de jogo e do que você quer construir a Luna para ser. Mas uma coisa que eu tenho que recomendar é que você upe pelo menos 4, 5 pontos em Scoutcraft, né, ou furtividade, seja lá como você queira chamar, para que você possa acessar a opção Stealth. Sim, se você apertar Ctrl, você vai entrar no modo Stealth, mas apenas se você tiver pontos nessa habilidade. E isso, se você não tiver, é muito danoso para sua gameplay. Independente de qual build você for fazer, eu sempre recomendo que você comece com isso para poder se esconder e o seu jogo ficar muito mais tranquilo. A IA dos inimigos não é tão inteligente assim, e com o modo Stealth você consegue atrair inimigos, chamar a atenção deles, simplesmente correr para longe e entrar em Stealth e o inimigo não vai te encontrar. Às vezes ele encontra, mas na maioria das vezes não. E se você fizer isso certo, você vai ter separado o inimigo e ele vai estar despreparado e você vai poder atacar ele sozinho. Que é muito, mas muito importante. Porque falando agora de combate, é aqui que o jogo realmente vai ser difícil. Lembra que eu falei que tudo gasta sua estamina? E os inimigos também dão dano de estamina? Então, no meio do combate você não pode parar para tirar um cochilo. Efetivamente, se você tentar, você vai apenas tomar um pau mesmo. Então, qual é o esquema? Você precisa ter uma estratégia bem sólida, e geralmente isso consiste em enfrentar inimigos 1 a 1 e usar as vantagens que você tem para poder sobreviver. Por exemplo, a primeira missão do jogo, onde você tem os Goblins,
lá no esgoto, você tem a chance de pegar uma forquilha que fica no mesmo nível e é bem fácil de encontrar. Com essa forquilha, se você for ler as skills que ela te dá enquanto você está equipada, você vai ver que a primeira skill dela é um ataque que pega em 2 quadrados de distância, em uma linha reta, e causa mais dano na ponta se pegar. Que nem uma lança, por assim dizer. Outro detalhe que você pode ter percebido é que as pontes da fase do esgoto são apenas 1 quadrado de distância. Ou seja, você não consegue ir para os lados, ela é apenas uma linha reta. Se você misturar isso com a forquilha que você conseguiu, você tem basicamente um corredor da morte, onde você pode obrigar os inimigos a virem de um por um, e você pode bater de uma distância segura com a sua forquilha de 2 quadrados de distância. E como, por exemplo, os goblins só vão ter ataques corpo a corpo, de pertinho, fica bem mais fácil para você atrair eles de um por um e matar eles com a forquilha de uma distância segura, usando a ponte como um funil, onde a criatura só pode vir de um lado, não pode desviar, afinal não vai ter espaço para os lados, e a maioria dos inimigos, depois que tomam um hit, recua para tentar se reposicionar antes de tentar atacar de novo. Então, feito de maneira correta, isso pode te ajudar bastante a enfrentar os inimigos. Se você tiver armadilhas também, é sempre uma boa de colocar, pois as armadilhas costumam danificar as pernas dos inimigos, e caso você consiga fazer isso, eles vão se tornar mais lentos e você vai conseguir kaitar eles muito mais fácil. Outra dica é: não tenha medo de correr deles. Se você vê que você está apanhando muito ou que está em uma situação preocupante, segura o shift e aperta qualquer tecla aí que você tiver para correr o mais longe possível para o combate. E se você fizer o que eu falei anteriormente, que é upar o stealth, você pode até mesmo se esconder e usar o stealth, e os inimigos vão perder o agro. Isso vai dar tempo de você se reposicionar, descansar um pouco para recuperar sua estamina, e o inimigo vai continuar com a mesma vida que ele estava. A vida dos inimigos não regenera quando eles saem de combate, apenas se você sair da fase. Então, fazendo dessa forma, você tem bastante tempo aí para se preparar novamente. Não tenha medo de fugir. E bom, quanto aos trabalhos, a maioria deles não é muito boa, principalmente as que são oferecidas a você na pousada inicial do jogo. Eles são bem ruinzinhos e podem causar mais problema do que te ajudar. O melhor trabalho nesse sentido é o trabalho de gladiador. Para isso você tem que visitar a arena de Nowhere uma vez, onde vai ter uma cena onde um homem te dá um ticket para você apostar na luta de hoje. Bom, você pode fazer isso, e não importa em quem você vai apostar, você vai sempre ganhar a aposta e recuperar seu dinheiro. A questão é que quando você fizer isso, o homem vai voltar e vai te ameaçar dizendo que você roubou ele. E aí você vai ser obrigado a entregar o ticket de volta e o cara vai ficar com o benefício. É, tristeza. A única forma de isso não acontecer é se você tiver um nível bem alto de sabedoria que influencia os seus diálogos, é como se fosse persuasão. Mas mesmo que você não tenha um nível alto nem nada, ainda vale a pena desbloquear o Coliseu cedo, porque a partir do segundo dia que você voltar, você vai poder trabalhar e competir na arena, matando alguns inimigos para ganhar muito dinheiro. Quer dizer, uma quantidade boa de dinheiro. Geralmente as lutas na arena são contra inimigos fracos, geralmente mulheres escravizadas que vão lutar umas com as outras, e em casos mais difíceis, goblins ou o campeão da arena. Nesses casos eu recomendo que você salve antes de lutar, para não correr nenhum risco. Então você entra na arena, vai lá competir, e se forem inimigos como escravos que são fracos e também lutam entre si, você só precisa ficar correndo na arena até todo mundo morrer e ficar com o restinho. Você vai ganhar 2 moedas largas de cobre, cada uma vai te dar em torno de 2.000 pontos de troca, e elas vão ser muito úteis. Você pode fazer isso se eu não me engano, até 2 vezes por dia, o que vai dar bastante dinheiro. E com esse dinheiro você pode comprar poções para voltar na arena e ficar fazendo mais dinheiro. E dessa forma, com um pouco de sorte e um pouco de tempo, você consegue upar, ganhar dinheiro, tudo de maneira bem consistente e não tão difícil assim quanto as outras alternativas. Uma dica é deixar o tempo acabar, que fica tocando lá em cima, porque aí você vai ganhar mais dinheiro. E também aprender a desviar e sair correndo dos inimigos que vão ficar te batendo e usar as estruturas que tem na arena ao seu favor. E bom, agora que você tem dinheiro, é hora de falar sobre como funciona o comércio nesse jogo, que também é uma dica muito boa. Muito simples. Quando você vai falar com um comerciante ou qualquer pessoa que você possa fazer alguma troca, você vai ter o TP lá em cima. Isso significa Trade Points. São basicamente os pontos que você tem
para aquela negociação. Você pode dar moedas para ganhar trade points e você pode gastar trade points para comprar coisas do inventário da pessoa que você está fazendo negócio. A questão é, tome muito cuidado porque trade points são perdidos depois que você fecha a negociação. Se você vender muitas coisas para um comerciante, você vai destacar ali muitos trade points. Se você fechar e não gastar esses trade points, eles são perdidos para sempre. Sim, você não vai ganhar nada. Então tome muito cuidado. Se você quer vender alguma coisa para ganhar dinheiro, você vende o que você tem que fazer e troca o máximo desses trade points por moedas, sejam as moedas grandes de cobre ou as moedas pequenas de cobre mesmo. Cada uma vai ter ali em torno de 250 se forem as pequenas e 2.500 se forem as maiores, de trade points no caso. Então sempre troque os pontos por moedas ou coisas físicas que você realmente pode usar. Caso contrário, você vai ficar com absolutamente nada e vai ter perdido seus itens. Sinto muito se isso já aconteceu com você. É doloroso a primeira vez. E bom, agora você sabe mais ou menos como funciona o combate, o que você pode fazer no jogo para conseguir mais itens, que a estamina é essencial no começo. Agora é hora de eu falar um pouco sobre os Companions. Bom, os Companions do jogo são bem variados. Os primeiros você encontra na Taverna de Nowhere e como funciona é bem simples. Você contrata os serviços deles por um determinado período de tempo em troca de algum item ou algum pré-requisito. Por exemplo, existe um cara de chicote que é basicamente o Indiana Jones, que fica na taverna, e você pode contratar os serviços dele com uma sopa. Sim, uma sopinha. E aí ele vai ficar com você por 3 dias, se eu não me engano. Ele é um bom aventureiro, o chicote dele que ele usa em combate dá bastante dano de estamina, que é muito útil contra mortos-vivos, como esqueletos e tudo mais. Inclusive, é uma das primeiras quests do jogo, que é limpar o cemitério de esqueletos na cidade de Nowhere. Então, se você levar ele, ele basicamente vai fazer o trabalho todo por você. É bem tranquilo de fazer isso. Outro que vale citar é o Orking de Slayer, que é tipo o Goblin Slayer. Ele aceita uma sopa boa como pagamento. E ele é muito bom para lutar contra Goblins. Ele é um combatente corpo a corpo que tem alguns malefícios também. Principalmente que se ele ver Goblins, ele vai lá e vai bater neles e você não tem muito o que fazer. Não tem como evitá-los se você tiver com ele em combate. Você tem também a Megumin do Konosuba, sim, essa mina aqui. E você pode dar para ela uma poção azul ou 2 ervas do dragão branco, que é um item que você encontra, você vai encontrar ela pelo mundo, ou inclusive numa das primeiras quests que envolve capturar algumas dessas ervas para si. E você também tem um cachorro e um gato, que você pode dar uma sopa e um peixe, respectivamente, e recrutar eles de maneira permanente. E eles são fofinhos e vão te ajudar, eventualmente, ou não, em combate. Enfim, o jogo tá cheio de referências e tem vários companions para serem explorados, e a maioria deles fica logo na taverna inicial. Então é uma boa você sair falando com os NPCs da taverna para ver o que você pode fazer com eles. Eu geralmente não uso muito companions, eu fico com medo de que eles morram em combate ou que eles estraguem minha gameplay furtiva, que normalmente é algo que acontece, mas não seja por isso. Vai explorar e se você gostar de jogar com um time, é uma boa forma de avançar no jogo de maneira fácil, inclusive de upar de maneira rápida. E bom, com tudo isso fora do caminho, existe apenas uma última coisa que eu gostaria de mostrar, que é uma dica inicial que pode te ajudar a não ficar tão perdido assim no mundo. O mapa da cidade de Nowhere é grande e tem vários pontos de interesse, mas aqui estão os principais que você pode memorizar e visitar para você encontrar itens específicos. Afinal, viajar pelo mapa gasta estamina e qualquer passo em falso que gaste estamina é perigoso. Então vamos lá. Primeiro tem a taverna, que fica bem aqui, muito simples. Logo acima dela, você tem o Comércio Oriental, que é uma loja que vende itens variados e tem alguns segredos e coisas do tipo. Recomendo explorar lá de dia. Ali para a esquerda, um pouquinho abaixo, você tem a loja do Iron Buba, que é um homem-peixe ferreiro que vai lhe fornecer a maior parte dos itens melee que você vai precisar durante a sua gameplay. Bom, voltando para a taverna, se você for diretamente para a direita, você vai passar pelo Coliseu e seguindo a linha você vai chegar no banco, onde você pode converter suas moedas ou simplesmente guardar seus itens, é muito importante caso você queira fazer um New Game Plus ou finalizar o jogo ou coisa do tipo. Acima dela você tem a clínica ginecológica da Elise, que é um lugar que geralmente lida com seus problemas de gravidez ou coisa do tipo. Se você estiver fazendo alguma gameplay que envolve a parte mais pesada do jogo,
É um cantinho que você vai conhecer e visitar logo logo. E bom, diretamente do Coliseu para baixo, você vai passar até chegar no Porto de Noé. E o Porto de Noé você vai visitar, querendo ou não, pois lá você encontra o final do jogo, quer dizer, um dos finais do jogo, que é o objetivo principal. Sim, o jogo tem uma missão principal, que é basicamente coletar 20 moedas de ouro para você comprar sua passagem e sair desse continente amaldiçoado. O continente é tão ruim que todo mundo sabe, todo mundo dentro do jogo fala sobre isso, e todo mundo quer sair dessa ilha maldita, que tá amaldiçoada pelos deuses, nas palavras deles. Então o objetivo do jogo é você coletar essas moedas para conseguir comprar sua passagem e ir de base, para bem longe desse lugar infernal. Então quando você conseguir, você vai acabar indo para lá. E bom, você pode sair da cidade tranquilamente, é só passar pelo portão, mas para voltar, eles vão exigir a identidade da Lona, que é um item que você começa. E eu recomendo que você não perca, pois pode ser bem chatinho para você entrar na cidade sem essa porra. Bom, de toda forma, no mais é isso. Acho que essas são as dicas que eu tinha para passar. Se você deseja ainda começar no jogo e sair bem, acho que essas dicas vão lhe dar o necessário, sem spoiler muito da experiência. E se você quer ver mais conteúdo, eu vou gravar uma série que deve estar estreando um dia depois do dia que esse vídeo for lançado, onde eu vou jogar e tentar passar o máximo do conhecimento que eu tenho até o momento, embora eu não seja nenhum especialista. Eu vou jogar e tentar fazer a rota sem ter nenhum problema ou sem precisar censurar nada, se for possível. Então é isso, muito obrigado se você acompanhou até aqui, desejo boa sorte se você for jogar esse jogo, pois ele é bem frustrante e é bem difícil. Mas não desista, no fundo ele vale a pena. Ah, e tem uma dica muito importante que eu deixei pro final, e é muito simples. Vamos supor que você tá nessa situação aqui. E agora você caiu. Bom, eu tenho uma dica pra passar pra você. Quando chegar nesse ponto, você vai fazer o seguinte, você vai apertar ESC, e você vai vir aqui, ó, em sistema e load game ou retornar pro menu. Ou simplesmente você aperta Alt F4. Com essa dica, você vai estar imune à maioria dos perigos do jogo e vai manter sua sanidade intacta por muito mais tempo. Então fica aí a dica do abismo e nos vemos no próximo vídeo. E falou!